estar de pé, você se levantou hoje para render a Ele adoração, louvor e para usar a tua boca como boca profética. Profetiza nesta manhã: haverá bom futuro. Aleluia. Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho mal nenhum, deserto, lugar de lutas e dificuldades, adversário oportunista, vem me dizer que eu não consigo mais, estou debaixo de uma palavra, haverá um bom futuro, e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Venci e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mal nenhum. Zero, lutas e dificuldades, adversário oportunista, vem me dizer que eu não consigo mais, estou debaixo de uma palavra, haverá um bom futuro, e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Venci e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Venci e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto.
sem a tua presença, sem o teu fluir, Pai, sem a tua unção em nós, Pai, o que seríamos de nós, Deus? O que seríamos de nós, Pai? O teu nome é santo, é poderoso, seja engrandecido, exaltado, Pai. Aleluia. Adora o Senhor, adora a Ele.
O nome dele é santo, o nome dele é santo, é poderoso. Menos de nós, menos dos nossos sentimentos, menos da nossa vontade, mais da grandeza dele, mais da glória dele, mais do poder dele, mais da manifestação dele em nós. Ele é santo, ele está sentado no trono, ele está no trono, olhando por cada um de nós, recebendo nosso louvor, a nossa adoração. Aquele que se entregou, aquele que se humilhou, aquele que pagou um preço por cada um de nós, nesta manhã ele está recebendo nosso louvor, a nossa adoração. Que todos cantem santo, ele é santo, ele é poderoso, ele é maravilhoso, grande é o Senhor, o nome dele tem poder, o nome de Jesus Cristo tem poder. A palavra do Senhor diz tudo aquilo que nós pedimos, no nome de Jesus, crendo, recebereis, que você possa entrar no Santo dos Santos nesta manhã e buscar a presença do Senhor. O que você tem falta, o que você precisa nesta manhã, o teu Deus, o teu Pai, o teu amigo, Ele tem para derramar sobre a tua vida. Que você possa apresentar o teu coração ao Senhor, que você possa apresentar a tua vida e falar: Senhor, tira as barreiras, tira, Senhor, todo impedimento, tira, Senhor, as muralhas que eu construí, Pai, que eu construí no nosso relacionamento. Tira, Senhor, muitas vezes a distância que eu coloquei entre eu e o Senhor. Muitas vezes nós colocamos tantos limites no nosso relacionamento com Deus, e Ele está ali perto, pronto para nos perdoar, para nos amar, para nos ensinar, para nos moldar, para nos fazer caminhar em vitória, para derramar em nós autoridade, poder. Então pede para o Senhor nesta manhã que você quer ser limpo. Pede para o Senhor nesta manhã, fala: Senhor, eu preciso ser limpo. Senhor, eu preciso ser santificado. Senhor, eu preciso ser perdoado. Senhor, eu preciso ser moldado. Senhor, eu preciso ser lapidado. Senhor, tem sujeira dentro de mim. Senhor, tem pecado dentro de mim. Senhor, tem impureza dentro de mim, Pai. Mas eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua limpeza. Eu preciso ser quebrantado por ti, Pai. Eu preciso, Senhor, diminuir para que o Senhor cresça. Eu preciso desaparecer para que o Senhor cresça, Pai. E Ele canta na suri, canta na mais. Ore, canta na suri, canta na mais. Ele canta na suri, canta na mais. Pai, nós nos lançamos na tua presença nesta manhã, Pai. Nós nos lançamos aos teus pés nesta manhã, Pai. E nós te pedimos: nos perdoa, Pai, nos perdoa. São tantos os pecados que nós poderíamos numerar nesta manhã, Pai. São tantos os pecados cometidos, Pai. Tantas as situações que desagradam ao Senhor, que ferem a santidade do Senhor, Pai. E nós queremos te pedir: limpa o nosso coração. Faça o nosso coração um coração que te agrada. Nos ensina, Espírito Santo de Deus. Nos ensina a agradar o Pai. Nos ensina a agradar o Pai. Nós queremos agradar o Pai. Nós queremos agradar o nosso Deus. Nos ensina, Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Pai, a nos humilharmos. Nos ensina, Senhor, nesta manhã. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios de Ti, cheios da Tua presença, Pai. Cheios de Ti, Pai, porque o que vai mudar, Pai, é a nossa vida. O que vai transformar as situações lá fora, Pai, é a forma que nós vamos sair daqui nesta manhã, Pai. É como nós vamos sair daqui, Senhor. Se nós vamos sair cheios de Ti ou vazios, Pai. Se já vamos sair daqui transformados ou se vamos sair da mesma forma, Pai. O que vai mudar o nosso destino, o nosso futuro, os nossos dias, é o poder do Senhor em nós. É a unção do Senhor em nós. É a presença, é a arca do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós te pedimos: enche o incensário. Enche o incensário com a tua glória. Enche o incensário com a tua presença, Pai. Mais de Ti, mais da tua essência em nós, mais do fluir do teu Espírito Santo em nós, mais do fluir sobre a tua igreja.
E eu oro em especial por cada área que é representado nesta manhã. Que a porção do Senhor, Pai, alcance os sonhos. Que o poder do Senhor traga grandes liberações. Que eles possam testemunhar aqui, meu Pai, que eles têm buscado no teu altar. Libera, Senhor, sobre cada família aqui. Sonhos, recursos, provisão, milagres, Pai, abre portas sobrenaturais. Mostra a tua glória, Pai. Mostra a tua glória, Pai, em cada lar e cada família aqui. Mostra o teu poder, o teu senhorio. Destrói as obras do diabo, Senhor. E mostra a tua grandeza na nossa casa e na nossa família. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O nome dele é o mais alto. O nome dele é o maior. O nome dele é sobre todos os nomes. Todos os reis, todos os poderosos um dia vai se prostrar diante dele. Com livre espontânea vontade ou não, acreditando, desejando, fazendo com alegria ou não. O nome dele é o maior. Todos têm o privilégio, todos têm a oportunidade de um dia poder fazer isso com prazer. Mas muitos não querem. Então naquele dia vai acontecer de muitos fazerem, se dobrar por obrigação, mas vai fazer porque é todo poderoso, é maior, é o mais alto, é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Você está aqui nessa manhã por causa dele, por causa desse homem poderoso, por causa desse amor maravilhoso que se entregou por você. Você está aqui com alegria, com o Espírito de Deus que te trouxe. Nós temos o privilégio de fazer parte daqueles que entram na casa do Senhor e fazem isso com alegria e presença e se aproximam do altar onde Ele habita em meio a louvores. Nós temos que estar sempre diante do local onde o Senhor está sendo adorado, exaltado e louvado. Amém? Aproveitar que você está de pé, quero ler com você livro de Juízes, capítulo 6. Nós já lemos tantas vezes neste ano, ainda vamos ler mais algumas vezes até o último dia desse ano, porque nós estamos vivendo um ano pastoral com vigília. Aprendemos já tanto nesse livro como nunca antes. O Espírito Santo tem revelado para nós, através da vida de Gideão, o comprometimento, o relacionamento e o amor dele do Senhor expresso nesse livro de uma forma sobrenatural. Quando esse ano terminar, você está falando, eu sei mais sobre o livro de Juízes do que qualquer teólogo. Eu vou te dizer, é verdade, porque a palavra tem como de todas as formas. Nós vamos ler o texto que nós já lemos tantas vezes, mas o Senhor tem segredos através desse texto. Juízes capítulo 6, versículo 20. 20 a 21. 20 e 21. A princípio desses dois versículos, Juízes 6, 20 e 21, diz assim: Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela vontade, pela misericórdia. Nos revelamos, Senhor, através do livro de Juízes, através da vida de Gideão, no momento que Israel passava aquela situação. E eu quero, Deus, pedir que o Senhor venha falar conosco, no início da nossa vida, pela tua palavra, que é viva e eficaz, lançada
não volta vazia, que nós saímos aqui cheios de águas, cheios e comprometidos contigo em aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Deus seja bendito. Primeiro de tudo, eu quero dizer para você que esse anjo que está falando com Gideão é o anjo do Senhor com A maiúsculo. Veja na palavra os momentos em que a palavra fala anjo do Senhor com A maiúsculo, é o próprio Senhor, é Jesus. E você percebe que a palavra fala que ele estava com o cajado na mão. Foi com o cajado que ele tocou na oferta e o holocausto consumiu. Quem usa cajado? Pastor. O bom pastor. O anjo do Senhor, o próprio Jesus, veio até Gideão, porque havia uma situação difícil que Israel enfrentava. E Gideão, muito difícil que ele passava. Trabalhava com os outros, e os outros não eram uma família grande, não era talvez um grupo para um evento que acontecia, não trabalhava para conquistar aquele evento, mas ele trabalhava para alimentar exércitos que não era o exército de Israel, eram os amalequitas, eram os midianitas. E os povos do Oriente que vinham, tinha data marcada para vir tomar toda a colheita. E ele e o povo de Israel, sua família, tinha que trabalhar para aqueles que vinham comer. E não vinham comer e ir embora. Eles vinham e ficavam. Você recebe visita na sua casa, eles vêm, comem e vão embora. Esses povos não vinham. Eles eram nômades. Nômades vão, se estabelecem no lugar e não saem dali. Só como eles resolverem ir. A Bíblia fala que eles traziam os garras deles, que eles traziam os camelos. Quando a palavra fala dos camelos, ela fala que eram tantos que se confundiam com uma nuvem de gafanhotos. Aquela revoada de gafanhotos que não dá para se contar. É isso que a palavra fala. Mas mais pontos importantes que o Senhor está falando comigo nesses dois versículos, e depois vamos ler mais dois. É que, vamos ler logo depois, antes para poder a gente entender. Vamos ler também 18 e 19. Juízes 6, 18 e 19. Vamos ler até o ponto que nós começamos a ler. O anjo falando, Gideão falando com o anjo: peço que não te afastes daqui, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu. Quem respondeu? O anjo. Estava conversando. O anjo responde para Gideão: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em sua casa, preparou o cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. O 20 nós lemos a partir dele. Vocês entenderam? Que quando naquela conversa você é um homem forte, um homem valente, Gideão falou: não, eu não sou. Eu sou um pequeno, eu sou um caçula da minha família. A minha família faz parte das 12 tribos e a menor tribo é a minha. A menor tribo das 12 é a minha. A minha família é a menor da tribo menor. E eu, o menor da minha família, eu sou caçula. Eu sou pobre, anjo. Não pode ser, só falando que eu sou homem valente, a servir o interesse errado. Talvez seja um outro. Talvez eu acho que nem existe esse homem em Israel.
naquela conversa? Não sou eu, é você. O céu disse que é você. No céu todos sabem de Deus, você é homem valente. Então ele fala para nós: então espera aqui, eu vou lá em casa, vou entrar lá dentro. Eu tenho algumas coisas aí que eu escondi, que eu guardei para a gente sobreviver, mesmo nessa dificuldade de 7 anos de roubo. Eu tenho ali farinha, eu tenho carne, eu vou preparar e eu vou trazer para você. Bem, você espera aqui. O anjo do Senhor falou: te espero, pode ir lá, eu te espero aqui. O anjo ficou esperando. Querido, olha a importância da oferta. Olha a importância da oferta. Mas ele sabia que se o anjo, ele só poderia provar que o Senhor falando com ele se houvesse aceite da oferta. Então o anjo do Senhor, aí nós lemos então que ele traz a oferta. A palavra fala que ele termina falando no 19, vamos fazer uma coisa. Está aqui. Depois que trouxe tudo, até debaixo do carvalho, e volta para isso, essa parte aqui. Segunda parte. Isso. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, agora próxima. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou para o anjo. Ele entregou para o anjo uma panela e entregou um cesto. A carne na panela e a panela e o cesto ele entregou para o anjo. Só que o anjo orientou ele a entregar a oferta diferente. Vocês perceberam? Ele entregou na panela e no cesto. O anjo disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre a rocha. E essa panela que você trouxe com o caldo, você derrama por cima daquilo que está sobre a rocha. O anjo orientando Gideão a entregar a oferta certa, a oferta correta, a forma correta. Às vezes nós queremos entregar para Deus de qualquer forma. Às vezes nós não ouvimos o que Deus tem para nos orientar. Lembra do caminho, Abel? Tinha uma forma. E queridos, a oferta de Caim não foi aceita, porque não foi da forma correta, e nem o que Deus pediu. E ele sabia disso. Ele entregou aquilo que não era importante para ele. Ele entregou para Deus aquilo que não era importante para ele. Não importa com isso. Vou ter que jogar para acabar estragando. Ele entregou para Deus não o melhor. Já Abel entregou o melhor. Então, ele colocou assim: está aqui, aqui a panela, Gideão. E aqui está o cesto. Aqui está o caldo. Aqui está os pães. E aqui está a carne. O anjo falou: faz assim, Gideão. Coloca sobre a rocha. Coloca a carne. Coloca o pão sem fermento. Derrama o caldo por cima. Deus quer nos orientar, queridos, a como entregar a nossa oferta. Não é do nosso jeito que a gente pensa. Você sabe que a maioria das pessoas que vão para a igreja, quando falam somente que assim, muita gente que sai de casa e vem para a igreja e já organiza como é que vai fazer a oferta. Já separa o que vai colocar. Esse aqui é da igreja. Está nesse bolso que tem que lembrar que está nesse bolso. Esse aqui não, esse aqui não. E o cartão não. É desse jeito. Ele falou: vou lá em casa buscar. Ele saiu de casa com a oferta e trouxe. Mas não era no formato que Deus queria. Deus queria no outro formato. Quantas vezes nós estamos aí e o Espírito Santo fala conosco: entrega isso, entrega assim. Quantas vezes nós mudamos? E isso é maravilhoso, que nós temos que viver isso. Teve pessoas que se programou para vir para a igreja andando para poder voltar de ônibus, que só tinha o valor do ônibus, e o Senhor falou: entrega essa oferta. A pessoa foi andando para a igreja para voltar de ônibus, porque era noite, era mais seguro voltar. E o Senhor falou: entrega. Por que não entregar? E a pessoa falou: hoje, que momento
que é obedecer. A oferta nós temos que obedecer. Permita que o Senhor corrija a forma de entrega de sua oferta. Permita. Não, mas eu tenho que cuidar do meu dia a dia. Seu dia a dia que cuida é o Senhor. O que o anjo coloca sobre a pedra? A pedra é o Senhor Jesus. A palavra fala que nós estamos alicerçados na pedra. A oferta que se entrega é o Senhor. A alicerce nossa está na rocha. Coloca sobre a rocha, não deixa no cesto da sua casa, não deixa na panela da sua casa, não deixa guardado no lugar que só você sabe. Coloca na rocha, tira de dentro, faz de uma forma diferente, seja voluntário, entregue com precisão, da forma que o Senhor quer que seja entregue. Aqui Gideão apresentou uma oferta e a resposta veio imediatamente. Não houve espera, não houve atraso. Fogo caiu e o anjo se manifestou. O anjo aceitou a oferta. O Gideão, quando viu aquilo, ficou impressionado, ele ficou com medo. Era o próprio anjo falando comigo. Quando o anjo aceitou a oferta, ele desapareceu diante dos olhos de Gideão. E ele entendeu, não era um homem, não era alguém para me enganar. Ele tocou o cajado, o fogo veio sobre a rocha e consumiu tudo. Ele ficou assustado com aquilo. Deus quer te surpreender com a sua oferta. Deus quer te surpreender, mas tem que ser da forma correta. Não houve espera, não houve atraso. Fogo caiu e o anjo se manifestou, aceitando a oferta de Gideão. Deus quer aceitar a sua oferta. Você tem entregue ela correta? Você tem que procurar saber o que Deus quer, da forma que Ele quer? Ou trazendo lá de dentro, como o Gideão fez? Não, querido. Deus quer te surpreender. Sabe que você entrega um presente para alguém que você gosta do aniversário, ou alguém da sua família, você escolhe aquele presente bonito, e você vai e entrega para essa pessoa. Você não vê a hora da pessoa falando, poxa, que coisa linda, gostei. Muito obrigado. Você vê depois a pessoa usando aquele presente. Difícil é o contrário, né, gente? Você vê o rosto da pessoa que ela não gostou. E você nunca vê ela com presente. É maravilhoso quando nós sabemos que Deus aceita a nossa oferta. Deus quer aceitar a nossa oferta. Mas Ele também tem gosto, assim como a pessoa que nós levamos o presente. Nós temos que entregar aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor quer. Existem ofertas que Deus recebe em silêncio. Existem ofertas que Deus recebe e responde no tempo dele. O tempo que Ele vai determinar. Mas existem ofertas específicas, feitas em momentos específicos, com a motivação correta, que liberam respostas imediatas. Porque elas conectam o ofertante ao propósito exato de Deus naquele instante. Interessante que o anjo não pediu oferta. Nós não lemos isso com o momento. Ele foi lá dentro buscar oferta. Diante de momentos decisivos, nós temos que entregar uma oferta. Era um momento difícil, será que ele sabia passar mais 7 anos? O anjo estava ali para atendê-lo, mas 7 anos acabou, você dá conta? Nós não podemos perder a oportunidade de mudar a história da nossa vida, a história da nossa família. Havia muitos ali escondidos em caverna, com medo dos midianitas. Gideão estava ali se destacando ali. Deus sabia que dentro dele tinha um desejo de mudar a história da família, mudar a história dele. Por isso ele estava ali. E o anjo, ele pôde ver o anjo. Homem valoroso foi chamado pelo anjo. Existem ofertas específicas, feitas em momentos específicos, com a motivação correta. Qual a motivação de sua oferta hoje? Gideão estava cercado de medo, cercado por crise, cercado por pessoas ameaçando ele, ameaças, incertezas,
se nem estaria vivo no dia de amanhã. Mas quando ele apresentou a sua oferta, o céu respondeu na hora. A oferta foi aceita, e sabe o que aconteceu? Dentro de Gideão, já não era mais aquele homem. Eu sou o melhor da minha casa, eu sou o melhor na minha tribo, eu sou o melhor de Israel. Já não. A oferta foi aceita e ele entendeu que o anjo estava dizendo e falando para ele que ele era um homem valoroso, homem valente. E hoje, Deus quer despertar essa dimensão de você. Essa oferta é uma oferta que não apenas sobe, mas que produz respostas. Resposta na sua vida, definitivamente. Sua oferta não pode ficar na panela e nem no cesto, precisa ser colocada na rocha. Em Jesus, a rocha que te sustenta. Em primeiro lugar, a oferta de Gideão foi guiada por uma palavra. Gideão não foi movido por emoção. Às vezes nós somos movidos por emoção, entregando a nossa oferta. Às vezes nós somos movidos de uma forma mecânica, que começou lá em casa. Isso aqui eu vou separar e vou fechar minha mente e meu espírito para qualquer mudança. Não, Gideão não foi movido por emoção e nem se programou. Foi naquele diálogo, Deus, a palavra de Deus que deu sobre ele, e ele foi e trouxe a sua oferta. Ele ofertou porque houve uma direção divina. Quando Deus encontra alguém obediente à voz dele, ele libera respostas rápidas. Quer respostas rápidas? Ouça claramente o que o Senhor quer te falar, quer te revelar. Então eu quero pedir para você declarar comigo uma frase assim. Repita comigo assim: uma oferta guiada por Deus produz resultados acelerados. Amém? Aplauda ao Senhor. É uma verdade. Guiada por Deus dá resultados rápidos, acelerados. E eu quero te dizer uma coisa. Tem coisas de Deus para você já à espera. Sabe quando você fez um pedido numa loja virtual e ele está com a embalagem toda pronta e você querendo aquilo que você pediu, mas faltou um dígito talvez do seu CEP, uma informação pequena, e eles estão tentando falar com você, já está tudo pronto. Eu estou falando isso não está escrito aqui nisso, estou falando isso por isso que você está dizendo. Existe coisa já reservada, preparada, Deus já ia ter despachado. Mas como é que eu mostro a minha aliança com Deus para receber isso? Oferta, oração. Se está em aliança, existe já pronto. Quando Deus encontra alguém obediente à sua voz, ele libera respostas rápidas. Princípios. Antes de ofertar, nós vamos orar. A oração nos conecta com Deus. Pergunte ao Espírito Santo o que ele quer que você entregue. Faça como Gideão. Obedeça o formato e a oferta que Deus quer. E não saia. Não acha como você sai da sua casa uma vez. É isso ou hoje eu não vou fazer. Deixa o Espírito Santo falar com você. A oferta determina. A oferta determinada permite Deus te conduzir. Em segundo lugar, a oferta rompe o ciclo de medo. Às vezes nós temos medo de tantas coisas. Às vezes você tem medo até de ir para a igreja, com medo que você vai ouvir. Não vai ser medo também, ok? Às vezes temos medo de ir para a igreja, com medo de o que eu vou ouvir.
com um ciclo de medo. Vive outros medos, coisas que você não quer nem colocar na sua, não quer saber disso, nem para resolver a situação, nem questões que talvez alguém te chama para resolver algumas coisas que você tem que resolver na sua vida, desenrolar e andar, mas eu não quero nem que toque nisso, eu tenho medo quando fala isso. Oferta rompe um ciclo de medo. Gideão vivia o pior momento de Israel. Ele tinha que sair dentro da caverna, ter que encarar de novo aquele trabalho que não vai ser para mim, vai ser para os outros, aquele desânimo, medo. E Deus tinha que libertar de tudo isso. Ele vivia o pior momento da vida dele, o pior momento de Israel, crise, roubo, destruição. E ainda assim, diante de crise, diante de um pedado, diante de um momento precário, ainda assim ele ofertou. Nós não temos motivo para não ofertar. Quando eu arrumar um emprego, quando eu tiver um salário, eu entrego o meu dízimo. Deus falou claramente isso comigo quando eu vim para a igreja. Desempregado, não tinha nada, falido. E eu falei, Senhor, prepara um trabalho para mim que eu vou entregar com alegria o meu dízimo. O Espírito Santo falou claramente comigo. Você não está comendo todo dia? Se eu estou comendo todo dia, eu posso dar um dízimo. Eu posso dar premissas. Porque a palavra não fala para me dar o dízimo do meu salário. É dízimo de tudo que entrar nas minhas mãos. Então a minha mãe me dava R$25 para a igreja. R$2,50 não era meu. Eu não tenho salário. R$25 é amanhã. Como é que eu vou voltar para a igreja? A minha palavra é essa. Dízimo de tudo que entrar nessa mão. E a palavra fala assim: for fiel um pouco, vamos colocar muito. Não podemos confundir. Se eu ganhar 5 mil, Deus, eu vou te dar R$500. Nós não vamos ganhar porque nós temos que começar um pouco. Começar um pouco. O Senhor Jesus deu o exemplo da viúva que entregou mais, ela entregou tudo que ela tinha. Um dia de amanhã, Deus vai mudar a vida dela, ela sabe disso. A palavra fala que ela entrou na sinagoga e entregou tudo que tinha. Mas tinha muitos ricos entregando ali, aqueles feixes com muitas moedas. Muitas moedas. Os discípulos estavam admirados. Hoje está tendo fartura aqui, Senhor. Olha só quantos ricos Jesus falou. A mais rica é aquela que entregou tudo. Ela entregou mais do que o dízimo. Ela entregou dízimos, ofertas, ela entregou tudo. É como se aquela viúva tivesse entrado dentro da cesta. Nós não podemos dizer que quando eu tiver, nós temos que entregar o dízimo daquilo que nós temos. E se o Espírito Santo fala mais para a oferta, você entregar. Gideão não tinha, ele tinha todos os motivos para dizer: não tenho. Nós estamos morrendo de fome, nós estamos comendo o pão de cevada, o pão de trigo é deles, anjo. Eu trabalho ralo todo dia, todo ano, a minha família, depois eu tenho que fugir deles. O trigo é eles que levam, eles estão comendo o pão, eles só comem o pão de cevada. Mas quando não pediu, ele entendeu. E ele entrou lá e trouxe 20 litros de farinha, fez pão, trouxe carne, tinha cabrito. Talvez ela vivia uma semana, um mês. Ele fez. Então nós não temos desculpa. Até porque para o nosso Deus, mesmo que nós entregamos como aquela viúva. Então, Gideão viveu o pior momento de Israel. Todos os tipos de crise, roubo e destruição. Ainda assim ele ofertou. A oferta dele era mais que dinheiro. Era fé contra a crise. Eu preciso ter um aliado contra esses todos inimigos. Um aliado para a frente dele. Fé contra a crise. Quando você oferta em tempos difíceis, você está dizendo: Senhor, minha fé é maior que o cenário que eu vivo. Foi isso que Gideão fez. Esse tipo de oferta atrai respostas instantâneas, porque toca o coração de Deus.
coração de Deus. Deus vê que você está dependendo totalmente dele. Aí aquele lá, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Terceiro e último ponto dessa palavra da oferta. A oferta de Gideão produziu um sinal imediato. O anjo apenas tocou com o cajado. O anjo do Senhor tocou com o cajado e o fogo subiu da rocha. A presença se manifestou naquele momento. Gideão recebeu confirmação na hora que Deus recebeu a sua oferta. Deus se agradou daquela entrega. Não houve processo, não houve demora, houve resposta imediata. Eu quero te dizer, mesmo que não apareça instantaneamente, o aceite de Deus é a resposta imediata, e já acontece no céu, e você vai viver no tempo de Deus. Pode ser imediatamente, mas o aceite é imediato. Houve resposta imediata. Quando a oferta carrega propósito, quando a oferta carrega fé, quando a oferta carrega obediência, Deus não fica indiferente. Deus não fica indiferente. Ele responde com confirmação, Ele responde com direção, Ele responde com livramento, Ele responde abrindo portas que você esperava que fosse aberta, mas o homem não podia abrir. Ele responde com provisão sobrenatural. Assim como o fogo caiu sobre a oferta de Gideão, Deus vai responder rapidamente a tua fidelidade. Amém? Basta ser fiel. Deus vai responder rapidamente. Há respostas que estão retidas. Agora sim, o que eu estava falando está escrito aqui embaixo. Ali o Senhor está me levando a falar isso. Está retida e esperando apenas a liberação dessa oferta de fé. Amém, queridos? Está retida, mas reservada no seu mundo, para você. Não vai ser despachado por ninguém. Para você, mas precisa do detalhinho do fator. Talvez o número, dando o exemplo de uma conta, não é uma conta. Que Deus é fiel, Ele faz, mas Ele quer essa fidelidade, que você entenda a voz dele. Então, apenas a liberação dessa oferta. E para terminar, eu quero te convidar para pegar esse envelope que eu vou liberar 3 bênçãos proféticas sobre a tua vida. Pega esse envelope, por favor. Fique de pé. Eu vou ler 3 bênçãos proféticas dessa oferta, dessa palavra. Você vai viver em nome de Jesus. Eu vou te falar mais uma vez, a gente tem que falar. Isso que nós temos na mesa aqui são símbolos proféticos. Símbolos proféticos. São memoriais. O que é um memorial? Uma coisa que eu lembre. Deus lembra todas as suas entregas e ofertas, não só financeiras, mas tudo que você já fez, entregou para Ele. Ele tem muito mais para você fazer, porque Ele quer viver a sua prosperidade em todo sentido. Deus não esquece. Mas ter em casa um lugar que você coloque um memorial que você fez, um marco a partir daquele momento é muito importante. E claro, você está trazendo, além de levar esse memorial, você está trazendo para a casa do Senhor um valor que vai ser muito útil para aquilo que é necessário na hora grande. São tantas as frentes especiais que você nem imagina o tamanho de alcance que a igreja tem com famílias carentes, famílias dependentes da droga, do álcool, tantas coisas, tantas igrejas para estar com portas abertas. E se você desejar fazer um símbolo profético, essa área menor, que é o valor, essa área maior, que é um outro valor. E nós temos aqui também esse exemplo de 2 tamanhos da tocha. Símbolo profético da tocha
que Gideão, que foi a espada que Deus revelou para ele usar, uma tocha, e também temos outras várias mesas usadas. Nós temos lá na porta da igreja uma encostada, ela tem uma importância de estar na nossa porta de casa, dentro do nosso carro, porque Deus tem feito grandes livramentos, grandes milagres na vida de homens hoje, e testemunho por causa desse posicionamento. Se você desejar fazer, você procura a mim e a pastora no final. Ou se você quiser vir agora, durante o momento que a gente está orando, nós vamos profetizar. Você pode parcelar, de acordo com o voto que nós fazemos. Você está fazendo um investimento, uma entrega, uma oferta no reino de Deus. Amém? Levante a mão, envelope. Antes de orar, eu vou profetizar, liberar para você 3 vezes. 3 vezes profético. Que toda oferta feita hoje gere um fogo de resposta imediata sobre a sua vida em nome de Jesus. Segundo, pensa, que Deus confirme rapidamente o caminho que você deve seguir. Terceiro, que ciclos de medo, perda, roubo se encerrem e um ciclo de vitória comece agora debaixo dessa palavra, diante dessa oferta em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz que fala conosco nos dias de hoje. Nós queremos ser comprometidos contigo, Senhor, entendendo que o Senhor está nos chamando de valorosos, homens e mulheres valentes na tua presença. Usa-nos com poder para mudar a história da nossa casa, da nossa família, do nosso povo. Assim como somos a Gideão, nós não somos pequenos, não somos medrosos. Nós queremos entregar a nossa oferta de compromisso e de aliança com o Senhor. E a tua palavra diz que haverá 30, 60, 100 vezes mais, Senhor. Revela a mim mais e mais o entendimento disso, Deus, que eu não preciso ser rico, que eu não preciso ter um valor mensal alto, mas que eu tenho que ser fiel no pouco, porque o Senhor nos colocou no mundo. Eu profetizo, Senhor, essas bênçãos dessa palavra, Senhor, de cada um dos teus filhos, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor e entrega seu melhor. Eu cantarei por bondade de Deus. Fiel em todo tempo, tu és tão bom. Tudo que tenho eu cantarei a bondade de Deus. Se vós me guiem em meu fogo, na escuridão, pra me consolar, e é meu Pai, amigo eu vivo na bondade de Deus. Fiel em todo tempo, tu és tão bom. No fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
Deus. Me seguirá, Senhor. Vontade me seguirá, Senhor. Indo a ti, como eu sei, entrego a tudo a ti. Vontade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Vontade me seguirá, Senhor. A ti, como eu sei, entrego tudo aqui. Vontade me seguirá, Senhor. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus, presença maravilhosa do Senhor, amém? Glória a Deus por esta manhã, glória a Deus pela palavra reveladora que o Senhor tem para as nossas vidas. Sempre o Senhor traz um pão novo, um alimento novo, uma unção fresca, uma direção nova, e que nós possamos nos abrir, porque tem mais de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Tem mais de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Nós estamos no 5º domingo da campanha de 7 passos de Davi com a arca. E hoje o passo da liberação de respostas no mundo espiritual. Amém? Tem resposta para a tua vida nesta manhã. Tem liberação dos céus para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis 18, 30. A palavra do Senhor diz assim. Amém? Vamos ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pães sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias, versículo 35. 36. Quando chegou a hora do sacrifício
o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nem um deles escape. Eles os prenderam e Elias o fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Deus Todo-Poderoso, é tão maravilhoso, Pai, sentir a tua presença. Nós sabemos, Pai, que desde o início o Senhor está aqui conosco, recebendo o nosso louvor, as nossas ofertas, falando ao nosso espírito, nos ministrando, e nós queremos continuar neste mover da tua unção para viver a liberação nesta manhã de respostas no mundo espiritual. Como o profeta Elias, Pai, debaixo da direção do Senhor, recebeu, Pai, a palavra, a direção, o envio. Nos dá nesta manhã essa sabedoria. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, Pai. Eu repreendo nesta manhã tudo aquilo que tem confundido a voz de Deus no teu interior, tudo aquilo que quer roubar a ministração desta palavra está denunciado, amarrado no nome de Jesus. E eu declaro sobre você a porção do Senhor, trazendo nesta manhã uma grande unção de liberação das respostas de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar. Amém. Glória a Deus. Hoje, o passo da liberação de resposta no mundo espiritual. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela traz ensinamentos, segredos, princípios espirituais. E quando nós paramos para meditar na palavra do Senhor, para compreender as verdades que estão na palavra de Deus, nós temos o discernimento diante das nossas guerras. Amém? Nós vemos que aqui o tempo que Elias estava passando era um tempo de grande fome, de seca, um momento de opressão, igual ao momento de Gideão, um momento de miséria, de escassez, de roubo. E nós vemos que o profeta Elias, ele cria um caminho para a manifestação da glória de Deus. E queridos, a glória de Deus, ela existe, o poder de Deus, ele existe. Deus, ele é o mesmo Deus, ele opera maravilhas, ele faz milagres. Mas nós vemos na palavra do Senhor, através da vida de Gideão e agora através da vida de Elias, que nós precisamos criar o caminho do milagre. Nós precisamos criar o ambiente do milagre de Deus. Ele continua sendo Deus e ele opera maravilhas, mas para cada um ele dá direção, posicionamentos, estratégias. E quando nós obedecemos a voz de Deus, nós vivemos o nosso milagre. A obediência gera bênção nas nossas vidas. E nós vemos aqui este momento onde o profeta Elias, ele vence os profetas de Baal. E ali o poder de Deus é manifestado na vida deles. E nós vemos que o primeiro passo de Elias foi restaurar o altar. Nós vemos que ele prepara a oferta, ele prepara o ambiente espiritual. E hoje nós estamos entendendo que o ambiente espiritual é a nossa vida, é o nosso coração. Amém? E nós precisamos entender isso. E desde o início do culto, o Senhor prepara as nossas vidas através do louvor, através da consagração, através de nós esvaziarmos de nós mesmos, render a Ele a honra, a glória, de nós entrarmos na presença dEle pedindo perdão. Tudo isso desarma o nosso ser para que nós sejamos o que? Preparados. Porque, queridos, as guerras que nós enfrentamos somos muitas. Os ataques de Satanás são muitos. A fúria do inimigo, ela é gigantesca. Porque se existe algo que Satanás odeia, é a nossa vida. Ele odeia você. Ele odeia o brilho de Jesus em você. Ele odeia porque o teu nome está escrito no livro da
espiritual que é o nosso coração. Amém? Um coração onde o Senhor pode trabalhar. Um coração obediente à voz do Senhor. Amém? E nós vemos que o primeiro passo que Elias dá é restaurar o altar. Amém? O altar que estava em ruínas. E que nesta manhã nós possamos restaurar o nosso altar. Restaurar é diferente de construir novamente. Restaurar é voltar ao estado original. Restauração é voltar ao estado original. E como nós conseguimos isso? Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esta é a obra redentora de Jesus. Amém? A obra do Senhor Jesus na vida do homem. Desde a queda, lá no Éden, através de Adão e Eva, o Senhor ele cria um plano de redenção. E através do sacrifício de Jesus Cristo, através da entrega de Jesus Cristo, nós temos o que? A redenção. Jesus Cristo nos ligou novamente ao plano original, porque Ele nos purificou, porque Ele levou os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ele traz sobre nós o perdão. E nós precisamos entender que nós temos de volta, através do sacrifício de Jesus Cristo, a nossa restauração do altar. Amém? O nosso altar é restaurado quando Jesus habita em nós, quando nós trazemos a presença de Jesus para as nossas vidas. Ele restaura o nosso altar. Ele nos ensina um caminho de intimidade. Ele nos ensina um caminho de comunhão, um caminho de santidade, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós venhamos desfrutar de uma vida próspera, uma vida abundante. E o Senhor deseja derramar essa unção e essa prosperidade, e que nós possamos abrir espaço nas nossas vidas nesta manhã, para que o Senhor restaure o altar, para que o Senhor traga de volta o estado original da nossa essência, o estado original do nosso ser, queridos. E é possível quando nós abrimos a nossa vida para que o Rei da Glória entre, para que o Senhor governe os nossos dias, e não governe mais o trauma, e não governe mais o medo, e não governe mais a minha ansiedade, ou as minhas deformações, ou o meu ego, ou o meu caráter que foi deformado, mas que reine a presença do Senhor. E se nós caminharmos por essa vida sem sermos moldados por Deus e permitir que Ele nos molde, o que nós estamos construindo? O que nós estamos construindo se tudo que eu quero é do meu jeito? Se eu deixo Deus moldar aquilo que eu quero, Senhor, Deus não pode moldar isso não. Não, queridos, ser moldados por Deus é permitir que Ele pegue o barro, que Ele amasse o barro, que Ele amasse o barro, e que Ele comece a moldar o vaso como Ele deseja, como Ele quer. E muitas vezes nós nos tornamos tão autossuficientes. Muitas vezes nós vamos tornando, né? Sabemos tudo, nós sabemos todas as coisas. Não, Pai, eu dependo de Ti para tudo. Se me faltar o ar, o Senhor é aquele, né, que dá todas as coisas. Se nós não tivermos, queridos, vem tudo dele, a saúde. E nós temos saúde, porque nós estamos aqui nesta manhã. Você está aqui na igreja, você está aqui assistindo neste momento, você está com saúde. Amém? O Senhor ele pode restaurar ainda mais o teu ser, pode. Deus pode trazer uma lei, mais, Ele pode. Mas abre espaço para aquilo que Deus quer manifestar. Restaura o altar. Não permita aqui aquilo que é idolatria, aquilo que é o roubo do inimigo. Porque nós sabemos que o povo ele tinha se contaminado. O povo tinha se voltado contra o Senhor. O povo estava ali adorando ao Baal, os deuses estranhos. Tinham virado as costas para Deus. E nós sabemos que a seca aconteceu por causa do pecado, por causa da desobediência. Amém? E o povo estava passando por um momento difícil, por aquilo que era a consequência dos erros dele. Mas o Senhor levanta Elias com voz profética.
Amém? E o Senhor, neste tempo, Ele levanta cada um de nós com voz profética na nossa própria vida, em primeiro lugar. Que nós possamos ser a voz de vida para nós mesmos. Que nós possamos ser a voz de vida, amém? Onde nós podemos profetizar sobre as nossas vidas e declarar que nós somos ungidos de Deus, que nós somos escolhidos de Deus para viver milagres, que nós somos aqueles que o Senhor escolheu para restaurar o próprio altar, a morada, a habitação, a casa de Deus. Amém? E nesta manhã nós vamos restaurar o altar. Se situações entrarem, se entraram dores, dúvidas, incertezas, muitas vezes para roubar o altar, para roubar a sua intimidade com Deus, nesta manhã é a manhã que o Senhor nos trouxe para restaurar o altar, para voltarmos ao estado original, amém? De filhos dependentes do Pai, aqueles que dependem de Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele não poderia se relacionar com o homem a não ser através do altar. Deus, Ele tinha o altar como um lugar de relacionamento, onde o homem entregava a Ele a sua oferta, onde o homem buscava se relacionar com Deus. E Deus, Ele quer se relacionar com cada um de nós através do altar que nós edificamos a Ele. Amém? Que nós possamos edificar esse altar para Deus, um lugar só do Senhor, uma morada só do Senhor, e que nada venha roubar o fluir de Deus, aquilo que Deus está construindo, aquilo que Deus está realizando. E nesta manhã, para que haja liberação das respostas de Deus nas nossas vidas, é necessário, em primeiro lugar, restaurar a comunhão e a aliança. E lá no livro de Reis 18:31, Primeira Reis 18:31, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Nos dias de Elias, os reinos estavam divididos, havia o reino do norte e o reino do sul. E Elias, num ato profético, ele pega 12 pedras para restaurar ali o altar. 12 pedras trazendo novamente a unidade, a comunhão, a aliança do povo com Deus. E nesta manhã nós vamos entender que na divisão Deus não habita. Deus não habita na onde há discórdia, onde há ambientes divididos. O Senhor habita na unidade, o Senhor habita na comunhão. E que nós possamos nesta manhã tirar do nosso coração tudo aquilo que é sentimento dividido, queridos, porque casa dividida não prospera. E muitas vezes nós guardamos no nosso coração sentimentos divididos. Nós permitimos que a divisão habite dentro de nós. E quando a divisão habita dentro de nós, ela se exterioriza. Muitas vezes na nossa casa, muitas vezes nos nossos familiares, muitas vezes no nosso trabalho. E nós vamos dividindo pensamento, nós vamos dividindo igreja, nós vamos dividindo ministérios. E assim o inimigo ele se infiltra na vida do povo de Deus. Porque muitas vezes nós acasalhamos a divisão dentro de nós em primeiro lugar. Mas nesta manhã é a manhã de restaurar a comunhão e a aliança com Deus vivo. Amém? E restaurar a comunhão, a aliança com Deus é permitir que Ele nos fale aquilo que habita dentro de nós e não está agradando a Ele. Aquilo que habita dentro de nós e não está em concordância com a palavra, com os planos de Deus. O medo ele está em concordância com a vontade de Deus? Não. A nossa timidez está em concordância com a vontade de Deus? Não. As nossas divisões, muitas vezes, de sentimento estão de acordo com a vontade de Deus? Não. Então nós não podemos alimentar esses sentimentos dentro de nós. Nós somos a casa, a morada de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. E o trabalhar é necessário todos os dias. E quem trabalha somos nós, queridos. É eu que preciso trabalhar, olhar, examinar, como a palavra diz. Examina o homem a si mesmo. E eu preciso olhar para dentro de mim e falar: o que está roubando a minha comunhão com Deus? O que está roubando a minha intimidade com o Senhor? Então, peraí, Senhor, eu tenho o caminho do conserto. Eu sei o caminho do arrependimento. Eu sei o caminho onde eu construo uma aliança genuína com o Senhor. Onde eu sou do meu amado e meu amado é meu. Onde eu
ele seja algo rápido, ele fica nos apressando. Não, ele tem paciência, ele nos ensina, mas nós precisamos entender que a nossa demora vai tardar o nosso milagre. A nossa demora vai impedir de vivermos aquilo que Deus tem preparado, porque o Senhor está pronto, a palavra está liberada. Agora, como nós estamos preparados para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Amém? E nós vemos que o profeta Elias, ele prepara esse ambiente espiritual, ele busca a concordância, a comunhão, a unidade, e que nós nesta manhã devemos buscar esta concordância com os planos de Deus para as nossas vidas, com a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa casa, a vontade de Deus para o nosso chamado, para a nossa vida em todas as áreas. Amém? E em segundo lugar, e para que haja a liberação da resposta de Deus, é necessário viver um tempo de limpeza e santificação. Lá em 1 Reis 18, 34. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. Amém? Nós vemos que a água, ela representa limpeza, purificação. Mas a água no tempo de Elias era algo escasso, não estava chovendo. A água representa aqui inúmeras, nós podemos dizer, porque ela representa uma grande oferta, ela representa a limpeza. E nós vemos algo tão interessante: a obediência. Eles enchem 4 cântaros. O profeta fala: enchem, e eles enchem de água. Já poderia ter ali a divisão de sentimentos e pensamentos, falando, né? A gente vai jogar água no tempo de escassez. Aí o profeta pede para jogar, e ele pede mais uma vez. Será que nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor pedindo mais uma vez? Ou será que nós paramos? Ou muitas vezes nós falamos: Senhor, de novo a mesma coisa. Senhor, de novo oferta, de novo fazer um voto, de novo, Senhor, eu jejuar por essa situação. Eu jejuei o ano inteiro de Gideão, eu jejuei por esse milagre. Será que a gente está disposto a mais uma vez encher o cântaro, permitir que a limpeza do Senhor esteja em nós, permitir que sejamos transformados pelo Senhor? A limpeza e a santificação é a forma de nós vamos ver a glória de Deus. A limpeza e a santificação é o caminho que o Senhor espera de cada um de nós. Nós iremos passar por eles e ser santificados, e sermos purificados, e sermos moldados. Amém? Então que nós possamos nesta manhã abrir a nossa vida para que o Senhor opere, para que o Senhor transforme, para que o Senhor nos marque. Amém? Para que o Senhor derrame essas águas purificadoras. Porque algo que eu aprendi na minha vida, queridos, que aquilo que eu não sei, Senhor, eu não sei viver isso, eu não sei, eu não aprendi isso. Sempre existe um caminho, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe me ensinar, e o Senhor pode. E eu quero aprender. Eu quero aprender a viver uma vida diferente. Eu quero aprender a viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero aprender a viver diferente daquilo que os meus pais me ensinaram, minha mãe me ensinou. Eu quero viver diferente daquilo que o mundo ensinou. Porque o mundo ensina a gente a trapacear, a roubar, a mentir. Porque o mundo ensina a gente a passar por cima do outro. Porque o mundo ensina tantas coisas. Mas eu preciso entender que isso não é a vontade de Deus para mim. Isso não é o plano de Deus para a minha vida. Isso não é o propósito de Deus para a minha vida. O Senhor deseja santidade. Santidade. É eu me esvaziar, é eu matar a minha carne, a minha vontade, para viver a vontade de Deus, para eu fazer a vontade de Deus, queridos, para que eu viva a vontade dEle em mim, os planos dEle na minha vida. E nesta manhã, nós vamos nos abrir para este tempo de limpeza e santificação. E que você possa, amém, na tua casa, ou aqui mesmo no culto, ou no teu secreto, que você possa falar para o Senhor: Senhor, o que em mim te incomoda? O que em mim atrapalha? O que em mim impede o teu mover, o teu fluir? E deixa Ele falar, sabe? Deixa o Senhor falar. Agora fala: Pai, me ensina a viver sem isso. Me ensina a viver uma vida completamente diferente disso. E Ele vai te ensinar. Nós precisamos abrir a nossa vida para a limpeza que o Senhor tem. Abrir o nosso coração para aquilo que é o plano que o Senhor tem, para o mais que o Senhor tem, porque o Senhor tem mais para as nossas vidas.
Nós estamos sendo ministrados este ano apostólico de Gideão. 7 anos de rumo, 7 anos de ciclo. Nós estamos vendo aqui no tempo de Elias um tempo de fome, um tempo de escassez, onde não havia chuva. Eu não sei quantos anos você está passando por uma guerra, ou tantos anos que você sabe que o inimigo está te roubando nessa área. E muitas vezes você sabe, o inimigo está me roubando na minha vida financeira, o inimigo está me roubando na minha vida espiritual, o inimigo está me roubando. Às vezes a gente sabe que a gente está sendo roubado, mas este é o ano que o Senhor escolheu para nos dar a autoridade para vencer os midianitas, a autoridade para vencer os profetas de Baal, a autoridade para vencer Satanás e seus demônios. O Senhor está nos dando a autoridade, mas para isso nós precisamos pedir: Senhor, me ensina a ser santo como Tu és santo, me ensina a ter uma vida transformada, amém? Porque a limpeza é o passo fundamental para nós vivermos as respostas de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, naquilo que são os nossos sonhos, nossos projetos. E em terceiro lugar, para vivermos a liberação das respostas, é necessário ter o poder de Jesus em nossas vidas, amém? Buscarmos o poder de Deus em nós. E lá em João 1,36, a palavra diz assim: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Amém? Jesus, ele foi o sacrifício entregue pelas nossas vidas. Nós vemos que Elias, ele prepara ali um sacrifício. Elias prepara um cordeiro e ele entrega como oferta pelo pecado do povo. Elias, ele reconstrói o altar, ele limpa e ele faz o que? Ele entrega uma oferta para cobrir aquilo que era o pecado do povo, que era o erro do povo. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele se entregou, amém, como um cordeiro, para nos purificar, para nos perdoar. E nós temos este poder do sacrifício de Jesus em nós, e precisamos entender isso. O preço foi pago para nós vivermos a liberdade. Nós não vamos andar debaixo daquilo que é o jugo de Satanás, da condenação do inimigo. Não, eu sou perdoado, a minha vida, ela é perdoada. Os erros que eu cometi, as escolhas que eu tive na minha vida, quando eu decido falar: Jesus, agora o Senhor reina, agora o Senhor governa, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu entrego os meus dias nas Tuas mãos, eu Te aceito como meu Cordeiro, aquele que perdoou os meus pecados. Eu trago esta verdade para a minha vida. Quando nós assumimos esta posição, quando nós entendemos esta verdade, nós vivemos o poder de Jesus em nós, anulando tudo aquilo que são marcas do inimigo. Queridos, as marcas que Satanás colocou nas nossas vidas não são maiores do que o poder de Deus. Nada é maior do que o poder do Senhor. Então assuma o poder de Jesus na tua vida, assuma o preço que foi pago por você, o sacrifício que foi pago por você. Todas as vezes que nós optamos pelo pecado, todas as vezes que nós optamos andar errado, todas as vezes que nós optamos fazer a nossa vontade em vez da vontade de Deus, todas as vezes que nós optamos a andar dessa forma, às vezes estamos anulando o sacrifício de Jesus e falando: Jesus, aquilo que o Senhor fez, não tem valor na minha vida, porque eu prefiro a vida que eu quero viver, a vida que eu decidi viver. E quando às vezes, sem a gente perceber, a gente está entristecendo o nosso Deus, nós estamos entristecendo Jesus, o Espírito Santo, com os nossos atos e as nossas atitudes, com os nossos posicionamentos errados. Se Ele nos chama para uma vida santa, queridos, nós precisamos transformar o nosso ser, nós precisamos transformar a nossa essência. Amém? Nós precisamos entender que o preço foi pago, o sacrifício foi pago por nós. Nós iríamos por uma cruz por alguém, nós iríamos carregar uma cruz pesada, deixar furar a nossa mão, os nossos pés. Nós deixaríamos alguém fazer isso conosco, por alguém pecador, por alguém que está errado. Nós nos permitiríamos passar por um preço assim? Não, mas Jesus, Ele passou pelo preço. Jesus, Ele pagou o preço para que nós vivêssemos a vida abundante. Será que nós estamos vivendo a vida abundante ou a vida medíocre que Satanás está nos dando? Será que nós estamos vivendo a vida abundante que o Senhor tem para nós, ou nós estamos preferindo os prazeres humanos,
amar aquilo que o Senhor fez por nós, entendermos o preço pago, entendermos que o poder dele habita em nós, e nós não vamos andar subjugados pelo inimigo. O Senhor nos chamou para sermos cabeça e não cauda. O Senhor nos chamou para andarmos o que é acima de principados, potestades, dominadores. A igreja ela está acima, a igreja ela tem autoridade, e o Senhor nos chamou para sermos igreja, para andarmos acima, para termos autoridade nesta terra, para pisarmos, amém, naquilo que são as obras do inferno, e nós vamos assumir a nossa posição, precisamos assumir a nossa identidade. É ano de matar a deformação, é ano de enterrar o velho, sabe, o antigo Gideão. Nós estamos no mês de novembro, queridos, nós precisamos entender isso. O velho Gideão, a identidade corrompida que se apresentou ali antes, né, do poder de Deus encontrar, o poder do envio estar na vida dele. Este homem não pode existir mais. Este homem deformado não pode existir mais. Nós somos chamados como valentes do Senhor. Nós somos chamados para conquistar. Nós somos chamados para trazer a glória de Deus, o poder de Deus. Amém? E nós vamos trazer essa dimensão e este poder para as nossas vidas, porque nesta manhã nós vamos nos levantar como um altar restaurado na presença de Deus. Nesta manhã nós vamos entrar neste ambiente do mover do Espírito Santo em nós, e este ambiente traz respostas sobrenaturais. Este é o ambiente onde o Senhor responde às nossas orações. Amém? E quando o Senhor responde, um fogo de avivamento espiritual é liberado. Amém? Nós vamos lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Amém? É a palavra profética liberada sobre as nossas vidas, é o mover apostólico, é o envio do Senhor liberado sobre nós. Tem unção sobre a tua vida, tem poder de Deus derramado sobre você, tem o envio do Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em você, tem fogo e tem unção na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E em segundo lugar, um tempo de chuvas de prosperidade. Amém? Em nome de Jesus. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Quando nós levantamos um altar restaurado, chega o tempo das respostas de Deus nas nossas vidas. Amém? 1 Reis 18, 44. Na sétima vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu se escureceu com nuvem e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Elias ele ora para que chova. Amém? A oração do homem de Deus moveu o mundo espiritual, e a chuva ela só poderia cair após a limpeza, após a restauração do altar, após a entrega da oferta por aquilo que era o pecado do povo. A entrega, o mover, gera no mundo espiritual respostas sobrenaturais. A terra estava com seca, mas o Senhor ele tinha a chuva dos céus, e o Senhor tem chuva para a tua vida, o Senhor tem resposta para a tua vida, o Senhor tem chuva para a tua casa, chuva de prosperidade, de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Que a tua voz nesta manhã ecoa a oração que libera no mundo espiritual aquilo que estava retido, que libere as chuvas de prosperidade, que libere as chuvas de milagre, chuvas de cura. Deus tem cura, Deus tem milagres para a tua vida, Deus tem livramento para a tua casa. Esta é a manhã que o Senhor nos trouxe para a restauração do altar, para a entrega da oferta que move o mundo espiritual. Queridos, se as nossas respostas elas não tinham chegado até hoje, e nós identificamos nesta palavra alguns erros, algumas atitudes, alguns posicionamentos, nós estamos nesta manhã nos alinhando com o plano de Deus, porque de nós vai sair aquilo que o
e a resposta virá sobre a nossa casa. Respostas vindas do céu, que irão inaugurar um novo tempo. Se você está esperando respostas vindas de Deus, dos céus para a tua vida, para a inauguração de um novo tempo, Deus tem a liberação dessas respostas nesta manhã, para inaugurar um novo tempo na tua vida. Tem páginas que precisam ser viradas, queridos. Tem situações que precisam ser jogadas no lixo. Você precisa virar a página e apagar e arrumar. Tem um botãozinho de delete, não tem? Nós vamos aprender isso, a deletar algumas coisas, para entrar no novo ciclo de Deus. E nesta manhã Deus está te convidando a deletar, a virar algumas páginas da tua vida, a deixar o passado para trás e entrar no novo de Deus para a tua vida, a entrar no novo de uma constituição ministerial, de um chamado, onde o chamado é frutífero na presença de Deus, onde você vai dar frutos para Deus, onde o teu posicionamento vai liberar aquilo que estava retido. Deus está chamando para um novo tempo em nome de Jesus. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 37. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. É tão lindo como quando Elias ele faz esta oração e mostra aqui aquilo que era o propósito do milagre. O propósito do milagre nunca é satisfazer a nossa vontade, o nosso ego. O propósito do milagre nunca vai ser: ai, Senhor, eu quero ser feliz com este milagre. O Senhor ele quer sim fazer com que o teu povo, a sua igreja seja feliz, abençoada. Mas o propósito do milagre sempre vai ser: toda a honra, toda a glória vai ser entregue a ti. Todos precisam ver, Pai, o teu poder na minha vida. E assim Elias ora: responde-me, Senhor, responde, para que este povo saiba que tu és Senhor. E que nós possamos fazer esta oração nesta manhã. Responde, Senhor, na vida do meu filho, na vida do meu marido. Responde, Senhor, na cura. Responde, Senhor, na salvação. Responde, Senhor, para que todos vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que não há outro além de ti, para que a glória, o louvor e a honra seja entregue a ti, que nós possamos alinhar os nossos sentimentos para este tempo que o Senhor tem preparado. O Senhor vem inaugurar um novo tempo, um tempo onde você entenda, amém, e compreenda que depender dele é a melhor opção. Amém, que nós somos dependentes dele, em nome de Jesus. Vitórias espirituais irão testificar que Deus está com você. Deus ele vai mostrar que ele é o teu Deus. Deus ele vai testificar através das tuas vitórias que ele é contigo. Amém? Lá em 1 Reis 18:39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando o Senhor responde com fogo, diante do clamor de Elias, todos se prostraram e reconheceram. Amém? As nossas vitórias vão testificar que Deus ele está conosco. As nossas vitórias vão mostrar que Deus ele é por nós, ele está conosco. Amém? E eu quero te convidar a ficar de pé nesta manhã. Os céus eles se abrem sobre um altar restaurado, um altar levantado por Deus. E nesta manhã nós vamos restaurar este altar. Nesta manhã nós vamos levantar um altar para o Senhor. Nós somos pedras vivas, amém? Nós somos aqueles que o Senhor escolheu para neste
Hoje o Senhor está derramando paz. Hoje o Senhor está trazendo esta revelação do altar restaurado, do ambiente restaurado, onde o Senhor habita. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a verdade do nosso ser. O Senhor conhece as nossas verdades, Pai. O Senhor conhece a nossa vida, Pai. O Senhor conhece as nossas escolhas e aquilo que não foram escolhas nossas. Mas nesta manhã nós te pedimos, Pai, que tudo aquilo que nos levou, Pai, a ter um altar destruído dentro de nós, tudo aquilo que nos levou por caminhos, Pai, onde dentro de nós muitas vezes estamos na ruína, Pai, nesta manhã nós te pedimos, Pai, porque nós entendemos e nós compreendemos o sacrifício que foi pago, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi para que nós tivéssemos uma vida, Pai, uma vida abundante. E nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, entra, Jesus, com totalidade do nosso ser. Entra, Jesus, invadindo todas as áreas das nossas vidas. Entra, Jesus, tirando todas as trevas do nosso ser. Entra, Jesus, limpando, nos ensinando a viver uma vida digna, Pai. Uma vida que o Pai deseja. Nesta manhã, Senhor, nós vamos restaurar o nosso altar, porque nós não vamos permitir viver sem respostas, Pai. Nós não vamos permitir, Pai, ter uma vida sem respostas. Nós queremos ter as respostas que do céu vem. O fogo que do céu desce, Pai, para consumir o holocausto. O fogo que do céu desce, Pai, para destruir as obras do inferno. E nesta manhã, Pai, nós clamamos pelas respostas do Senhor nas nossas vidas. Nesta manhã, nós entramos em guerra espiritual. Tudo aquilo que estava retendo as respostas, Pai. Tudo aquilo que estava impedindo o agir, o manifestar da Tua glória em nós, Pai. Nesta manhã caiu por terra, Pai. E nesta manhã está liberado, Pai, as respostas do Senhor, Pai. Respostas de livramento, respostas de prosperidade, de salvação, de cura. E Ele canta lá sua e canta lá. Traz nesta manhã, Pai, respostas dos altos céus sobre lares, famílias, sonhos, projetos, Pai. Nós declaramos esta palavra dentro de nós, viva e eficaz, para trazer, Pai, um fruto glorioso, para trazer, Pai, uma manifestação poderosa do Teu reino nesta terra. Nesta manhã nós saímos daqui habilitados para viver as respostas que o céu tem para nós, para viver a manifestação do Teu poder e da Tua grandeza. Traz nesta semana, Pai, um grande avivamento nas nossas casas. Traz nesta semana, Pai, um grande poder de liberação no nosso mês de novembro, Pai. Aquilo que não aconteceu ainda neste mês, vai acontecer nesta semana debaixo da palavra liberada. Respostas vão vir sobre a Tua vida, sobre a Tua casa. Milagres extraordinários, porque nesta manhã você abriu o Teu coração para ser restaurado pelo Senhor. E Deus está te enviando para um novo tempo da tua vida. Deus está inaugurando hoje um tempo de paz, um tempo de alegria. Deus está inaugurando hoje um tempo de milagres sobre a tua casa e sobre a tua família. Recebe no teu espírito, recebe sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos sair aqui para viver, amém, esta palavra na totalidade. E o Senhor vai continuar nos ministrando, nos ensinando a profundidade desta restauração deste altar. E nesta semana o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar, amém, o nosso ser, para que todo o nosso ser esteja alinhado com a vontade dele. Porque se o inimigo achou que ele ia nos roubar, se o inimigo achou que ele ia se levantar e encontrar alguém abatido, destruído, não. Hoje está levantando um valente ungido do Senhor, que vai avançar e vai terminar este ano apostólico de Gideão como quem sonha, desfrutando de milagres e declarando: todos os midianitas foram derrotados da minha vida. Esta é a palavra que está sobre nós. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Obrigado, Pai, pelo Teu mover. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, Pai. O Senhor nos ama tanto, Senhor. Obrigado porque este culto é uma demonstração do Teu amor por nós, Pai. Do Teu amor, do Teu cuidado, do quanto o Senhor nos ama. E o Senhor deseja, Pai, que nós estejamos alinhados com o Teu plano e a Tua vontade. Nós saímos daqui marcados por este poder. Eu te peço, Senhor, despede da tua